Fala pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio do Me Ajuda Endo Talks. Eu sou o Dr. Tomio Arazawa, médico ginecologista especialista em cirurgias minimamente invasivas e cirurgias robóticas. Estou aqui para responder as perguntas que vocês fizeram para nós aqui no YouTube e lá no Instagram também. Pergunta da Vanessa. Poderiam, por favor, abordar o tratamento da endometriose com uso de gestrinona? Quais são os riscos e quais são as indicações? Vamos lá, Vanessa. A gestrinona é um hormônio derivado da progesterona, o que a gente chama de progestagênio, que tem um leve efeito androgênico também, ou seja, ele eleva parcialmente os hormônios masculinos também, geralmente de uma forma mais natural assim, pelo efeito da medicação, ao aumentar a disponibilidade de testosterona pelo corpo da paciente. Mas a gestrinona não é testosterona. E como que a gestrinona pode ajudar as pacientes com endometriose em algumas situações? Bom, a gestrinona, diferentemente de outros hormônios que regularmente são usados para as pacientes com endometriose, são aplicados de outras formas, ou por via vaginal, que é a via que a gente tem mais estudos relacionados à aplicação desse hormônio para endometriose, e existe também a via oral e a via transdérmica em forma de implante. Especificamente, a gente acaba indicando mais a via vaginal por ter mais estudos. Mas não ter estudos não significa que não haja um potencial benefício. Significa que a gente não tem informações científicas suficientes, às vezes, para falar tanto em relação a benefício quanto a riscos também. E é importante entender os prós e contras de todo o método de tratamento que você for seguir, inclusive, eventualmente, a gestrinona. Então, quais são as principais indicações de modo geral? Geralmente, a gente acaba indicando a gestrinona como opção a método hormonal àquelas pacientes que não se adaptam bem ou não têm uma resposta satisfatória aos outros hormônios mais convencionais, tais como o Genogest. Muitas pacientes com endometriose têm muitos efeitos colaterais com o Genogest, por exemplo, principalmente pela via oral de administração ou mesmo pelo hormônio propriamente dito. E às vezes a gente precisa achar uma alternativa a esse hormônio que a paciente está tendo muito efeito colateral. E a gestrinona pode ser um deles. Lembrando que a gestrinona não é considerado contraceptivo, ele pode sim trazer efeitos colaterais, dentre as quais os principais efeitos colaterais mais frequentes são aumento da oleosidade da pele e acne, eventualmente um pouco de queda de cabelo na região da frente do couro cabeludo, que a gente chama de alopécia androgenética, e a depender da paciente, principalmente dependendo da dose, a gente pode eventualmente observar a alteração do timbre de voz e eventualmente aumento do clitóris. Na situação de alteração do timbre de voz e do clitóris, geralmente há uma recomendação de suspender o método, porque se a gente manter isso por muito tempo, às vezes a alteração de voz é persistente, assim como a hipertrofia clitoriana. Outro fator que é fundamental acompanhar são os níveis de colesterol dessa paciente. Por quê? Porque os níveis de colesterol bom, o HDL, pode diminuir drasticamente, assim como o colesterol ruim, o LDL, pode aumentar também. E se a gente observar uma queda expressiva do HDL, assim como uma elevação expressiva do LDL, nem sempre isso é uma alternativa segura para o paciente do ponto de vista cardiovascular, cardíaco, no longo prazo. E aí a gente tem que reconsiderar também. Mas ele pode ser uma alternativa, especialmente nessas pacientes que não se adaptaram, então, a outros métodos hormonais. Pergunta da Márcia. Meu mapeamento deu endometriose retrocervical, que é a região atrás do colo do útero, foco de adenomiose e útero sacro espessado, além de varizes pélvicas. Sinto dores terríveis. Neste caso, qual seria o procedimento? Vamos lá, Marcel. Seu exame de mapeamento falou de focos de endometriose em várias regiões aí. Das regiões mais comuns, que é a região retrocervical, na região dos ligamentos uterosacros, além do achado de adenomiose focal e varizes pélvicas. Todos esses fatores podem sim gerar dores na maioria das pacientes. Tá? A adenomiose e a endometriose geralmente sintomas mais parecidos. Porém, você falou aqui de uma adenomiose mais focal, ou seja, não deve ser uma coisa tão exuberante comparativamente aos focos de endometriose. Além disso, varizes pélvicas também podem dar dor, mas tem muitas pacientes, e a maioria dos pacientes que têm varizes pélvicas não sentem sintoma nenhum, nem mesmo dor. Então é difícil atribuir perante endometriose, adenomiose e varizes que essas dores são majoritariamente pelas varizes, mas provavelmente a principal causa aí das suas dores, provavelmente, porque eu não estou aqui te avaliando, lembrando que essa conversa nossa aqui no Ajuda Endotox não substitui uma consulta médica, mas muito provavelmente a endometriose deve ser o fator predominante da sua dor,
como causa orgânica, ou seja, uma doença específica que está lá. Quando a gente fala de dores terríveis, Márcia, nem sempre essas dores são especificamente pela endometriose, pela adenomiose ou pelas varizes pélvicas, tá? Tem situações que é muito comum a gente ver nas pacientes com dores mais intensas, de outras causas de dor que aparecem de forma concomitante, ou seja, aparecem junto com a endometriose, com a adenomiose ou com as varizes pélvicas. É o exemplo das dores miofaciais. Dor miofacial é a dor dos músculos da região pélvica. Essas dores miofaciais não aparecem em exames. A gente diagnostica a dor miofacial com base nos sintomas e exame físico ginecológico ou com base numa avaliação de uma fisioterapeuta pélvica. Outra coisa que é importante saber é se você tem algum outro componente de dor crônica também, o que a gente chama de sensibilização da dor. Porque nessas situações, mesmo que você tenha adenomiose, endometriose e varizes, seriam necessários outros tratamentos complementares. Qual seria o procedimento no seu caso, Márcia? Primeiro, esclarecer se você tem outros componentes de dor, como dor miofacial e sensibilização, e priorizar a partir de então os tratamentos. Só que isso eu não consigo falar qual seria a prioridade, porque isso dependeria de uma avaliação. Sugiro procurar um colega ginecologista especializado no tratamento da endometriose ou fisioterapeutas, médicos da dor, para te acompanhar e aí sim te guiar para o melhor tratamento possível. Pergunta da Inês. Após a cirurgia, também seria indicado fazer o controle da doença através da homeopatia? Vamos lá, Inês. Homeopatia, infelizmente, não temos muitas evidências científicas de benefício no tratamento associado à endometriose, seja antes ou depois da cirurgia, que é o caso da sua pergunta. Nessa situação, é difícil falar se você teria o benefício ou indicação. Raramente a gente vê um malefício da homeopatia frente aos tratamentos conjuntos, complementares, que a gente fala no tratamento das pacientes com endometriose. Ou seja, provavelmente não vai lhe atrapalhar, mas se ele vai realmente trazer um benefício ou não, aí é uma coisa que a gente não consegue te posicionar. O que eu recomendo e o que é recomendado nessas situações de tratamentos complementares quando a gente não tem muita evidência, de que você possa sim associar, mas evite substituir os tratamentos mais convencionais, que estão mais estabelecidos, a gente tem mais evidências científicas, por esses outros tratamentos que a gente não tem tanta evidência assim. Então, a gente pensa muito mais em somar do que substituir nessas situações. Pergunta da Albertina. Endometriose é hereditária? Eu e minha irmã temos. Muito bem, Albertina. A endometriose tem sim um fator genético muito forte. Sabemos que parentes de primeiro grau, por exemplo, irmãs, filhas ou mãe, podem ter sim uma chance muito maior que a população geral de também ter o diagnóstico de endometriose. Ou seja, tem sim um fator genético, ele pode ser sim hereditário, passado de geração em geração, e nem sempre esse fator hereditário está associado ao fator materno somente. Algumas pacientes têm como histórico principal familiar a parte paterna, tá? Mas respondendo a sua pergunta, sim, a endometriose tem um fator hereditário e o fator genético dessa parte hereditária tem um papel fundamental no risco de ter o diagnóstico da endometriose. Então, se você que está ouvindo aí tem endometriose ou tem uma irmã, mãe ou filha com endometriose, fico alerta. Se você tem sintomas sugestivos, há uma grande probabilidade de você também ter a doença, e aí eu sugiro investigar adequadamente. Pergunta da Noélia. O que é adenomiose difusa? Vamos lá, Noélia. Primeiramente, o que é a adenomiose? A adenomiose é uma doença semelhante à endometriose, no qual encontramos um tecido semelhante ao endométrio, que é a camada interna do útero, mas que compromete o músculo do útero. Isso difere, né? Isso diferencia da endometriose, que a endometriose é esse tecido parecido com o endométrio, mas que aparece fora do útero. Na adenomiose, o útero é que está doente, o músculo do útero que está infiltrado pela doença. E o que isso pode trazer de consequências para as pacientes? Geralmente cólicas menstruais e principalmente fluxo menstrual mais intenso. E com isso também um aumento do tamanho do útero nessas pacientes na maioria das vezes. E para a adenomiose temos duas situações mais distintas. Ou ela é mais focal, ou seja, ela aparece em locais específicos do útero, se concentra em áreas específicas do útero, ou ela pode ser difusa, que ela está distribuída de forma mais uniforme no músculo do útero e todo o útero está mais doente. Então a adenomiose difusa é quando a gente vê esses focos de adenomiose distribuídos de forma uniforme ao longo de todo o útero. Geralmente essas situações são mais difíceis de controlar do ponto de vista tanto clínico, medicamentoso, quanto cirúrgico, tá bom? Mas essa é a diferença então
da adenomiose difusa da focal. Bom, pessoal, essas foram as perguntas do Me Ajuda Endotox de hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, que nossa equipe vai responder vocês e selecionar potencialmente aí sua pergunta para os próximos episódios. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima.